Vamos abrir nossas Bíblias em Gênesis, capítulo 47. A leitura de hoje será baseada nos versículos 13 a 26. Portanto, Gênesis 47, do versículo 13 ao 26. Gênesis 47, a partir do versículo 13, diz assim: Não havia alimento em toda a terra, porque a fome era muito grande. Assim o povo do Egito e o povo de Canaã desfaleciam por causa da fome. Então José arrecadou todo o dinheiro que havia na terra do Egito e na terra de Canaã, pelo cereal que comprava, e o recolheu à casa de Faraó. Quando acabou o dinheiro na terra do Egito e na terra de Canaã, todos os egípcios foram a José e disseram: Queremos comida. Por que o Senhor nos deixaria morrer em sua presença só porque o dinheiro acabou? José respondeu: Se vocês não têm dinheiro, tragam seu gado. Em troca do gado, eu lhes darei comida. Então trouxeram seu gado a José e ele lhes deu mantimento em troca de cavalos, rebanhos, gado e jumento. E José os sustentou aquele ano em troca de todo o gado deles. Tendo acabado aquele ano, foram a José no ano seguinte e lhe disseram: Não podemos esconder de meu senhor que o dinheiro acabou e que meu senhor já é dono dos animais, a não ser o nosso corpo e a nossa terra. Porque o Senhor nos deixaria perecer em sua presença, tanto a nós como a nossa terra? Compre a nós e a nossa terra em troca de mantimento, e nós e a nossa terra seremos escravos de Faraó. Dê-nos a semente, para que vivamos e não morramos, e a terra não fique deserta. Assim José comprou toda a terra do Egito para Faraó, porque os egípcios venderam cada um o seu campo, porque a fome era extrema sobre eles. E a terra passou a ser de Faraó. Quanto ao povo, ele o escravizou de uma a outra extremidade da terra do Egito. José só não comprou a terra dos sacerdotes, porque os sacerdotes recebiam uma porção de mantimento de Faraó e viviam dessa porção que Faraó lhes dava. Por isso não venderam a sua terra. Então José disse ao povo: Eis que hoje comprei vocês e a terra de vocês para Faraó. Aqui estão as sementes, para que semeiem a terra. Das colheitas vocês darão a 5ª parte a Faraó. As outras 4 partes serão de vocês, para semear o campo e para servir de alimento a vocês, aos que estão em suas casas, e para alimentar os seus filhos. Eles disseram a José: O Senhor salvou a nossa vida, que possamos alcançar favor diante de meu Senhor e seremos escravos de Faraó. E José estabeleceu por lei até o dia de hoje que na terra do Egito 1/5 pertence a Faraó. Só a terra dos sacerdotes não ficou sendo de Faraó. Oremos mais uma vez. Pai querido, fale ao nosso coração através da tua palavra e que sejamos por ela transformados. Essa é a nossa oração e fazemos isso no nome de Jesus. Amém. Quando a gente escuta uma sinfonia e a gente não tem curiosidade de saber o que é uma sinfonia, como ela é constituída, como ela é produzida, a gente só consegue lembrar da melodia. A gente só consegue cantar a melodia. A gente até assovia a melodia. Se eu citar aqui para aqueles que conhecem o Bolero de Ravel, você já vai ficar com aquela melodia na sua cabeça, certo? Se eu citar a 9ª Sinfonia de Beethoven, você que conhece a 9ª Sinfonia de Beethoven, a melodia da 9ª Sinfonia vai para a sua cabeça.
Se eu citar para você Jesus, a Alegria dos Homens, de Johann Sebastian Bach, você vai ficar com a melodia na sua cabeça. Você vai ficar com a melodia na sua cabeça. Porque a melodia, ela é sempre de fácil assimilação. Ela sempre fica na nossa cara. E eu estou aqui falando com todo cuidado, porque o maestro não tira o olho. Porque senão daqui a pouco ele me... Ô, Jonas, desce. Mas se eu estiver errado, você me corrige. Vai anotando e depois você me dá o feedback. Então, a melodia é o que fica na cara. A gente aprende a assoviar rápido. O problema é que muitas pessoas se contentam só com a melodia. A primeira vez que eu tive uma aula de percepção musical foi extraordinário. O professor, ele simplesmente disse assim, vamos ouvir, e era as 4 estações de Vivaldi, sabe? Aí você, quem conhece as 4 estações já vai lembrar da melodia. E foi tão interessante quando ele como estava com o instrumento em suas próprias mãos, ele chegou e tocou. Só a linha do primeiro violino. E a gente reconheceu, claro, a gente conhece as 4 estações, a gente quando vê a melodia da primavera, a gente fica feliz da vida, é a mais famosa, todo mundo conhece, fica na cabeça. Mas aí, dali a pouco, ele disse assim, agora preste atenção nas outras vozes. E ele tirou o primeiro violino. E a gente foi escutando as outras vozes. E elas eram tão bonitas. E eu falei assim, como eu perdi isso? Como eu pude perder essas outras linhas? Como eu só fiquei com a melodia na cabeça, sendo que tinha tantas outras linhas super interessantes. Teve uma sinfonia que ele trouxe um oboé, que foi uma desgraça. Na prova de percepção musical, era terrível, porque você tinha que descobrir a diferença entre um oboé e um violoncelo. Quando o violoncelo toca a mesma região que o oboé toca. E é muito difícil, para quem não tem ouvido treinado, saber a diferença de um para o outro. Mas é interessante quando você começa a treinar o seu ouvido para ouvir as outras vozes que você não consegue ouvir, porque você só quer ouvir aquela voz da melodia fácil, não é, que logo vem na sua cara, bonitinho, maravilhoso. Tá? Então, se a gente pudesse pensar a obra de Deus como uma sinfonia, a gente poderia pensar em crentes que podem passar a vida inteira vendo a obra de Deus em suas vidas apenas pela melodia que esse compositor divino criou. E aí você está lendo a sua história, vendo a sua história como uma sinfonia que na verdade não é uma sinfonia, é apenas um único instrumento tocando uma única melodia. E se for o samba de uma nota só, e for só a nota, você vai ficar só com aquela nota. Tá, 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 tá. É a mesma nota. Só que os acordes, eles vão entrando, e se você consegue perceber os outros acordes, você consegue perceber outros contextos importantes da sua história que você perdeu de vista, e que você não conseguia perceber até então o porquê que aquelas outras partes, que às vezes sozinhas são tão horrorosas. Um oboé sozinho é horroroso. O oboé, quando você tira da sinfonia e bota ele para tocar sozinho, ai, que coisa horrorosa. Mas quando você pega aquele oboé e coloca na sinfonia, a sinfonia é horrorosa sem o oboé. Porque aquele oboé, naquele exato momento, cumpre uma função tão poderosa, que faz exatamente todo aquele sentimento de plenitude que você tem naquele momento da sinfonia, que é a grandeza, é o ponto alto, é o clímax. Se faltar aquele oboé, faltou. Você vai sair com a sensação de que faltou. O sermão de hoje é um sermão que tenta de alguma forma chamar a sua atenção para a maneira de Deus trabalhar sinfonicamente, percebendo a melodia. Porque, veja, não adianta você sair daqui hoje dizendo, odeio melodia. Todas as melodias que aparecem na minha frente agora eu vou simplesmente tirar da frente. Não é isso. Porque a melodia, ela é importantíssima.
ela de fato é central. Você saber a melodia é fundamental. Por isso que a melodia a gente grava logo e fica com ela na cabeça e se emociona com a melodia. A melodia é importante. Você já sabe a melodia já está com você. Mas é preciso amadurecer. E a gente só amadurece quando a gente começa a ouvir outros sons que a gente não estava acostumado a ouvir, mas que Deus também determinou na sua providência que precisavam ser tocados. Algumas linhas são tão sombrias que se você só escuta elas e o oboezão lá, que coisa triste. É mesmo. É aquela parte triste da tua vida, aquela parte grave, em tom menor, que deixa tudo melancólico e que você não gostaria de cantar. Nosso culto hoje começou em tom menor. Nosso culto hoje começou com toda uma melodia que deixa a gente, por um lado, contrito, mas ao mesmo tempo, ela começa chamando a gente para uma marcha, chamando a gente para uma jornada, chamando a gente para uma caminhada. Veja como mesmo tons em menor, tons que são mais tristes, mais melancólicos, a depender do ritmo que a gente dá, eles são importantes, eles tornam a música bela, eles tornam o hino mais pujante, mais poderoso, e a gente consegue arrancar daqui de dentro algo poderoso com a melodia, mesmo em tom menor. Jonas, eu só estou vendo oboé na minha vida. Eu estou vendo simplesmente a minha história ser assim: acabou o dinheiro, acabou o gado, sobrou meu corpo não serve para nada, porque se servisse eu venderia. Eu estou exatamente assim, como os egípcios, sem nada, estou jogado na lona. Quero convidar você a observar esse texto a partir de diversos prismas. Primeiro, observar o texto que nós acabamos de ler dentro do contexto de Gênesis capítulo 41, versículo 56, que diz assim: havendo, pois, fome sobre toda a terra, José abriu todos os celeiros e vendia aos egípcios, porque a fome aumentava na terra do Egito. E todas as terras vinham ao Egito para comprar de José, porque a fome aumentava em todo o mundo. Nós estamos desde o capítulo 41 falando desta fome. Esta fome que foi provocando mudanças, não só entre o povo de Deus, o povo da aliança, mas inclusive os egípcios. E o que nós vimos até agora? Nós vimos um movimento que começa nesse versículo 56 do capítulo 41, de resposta a uma pergunta. Moisés está começando a responder, está dando o primeiro passo para responder a pergunta que os hebreus estão se fazendo. Imagine os hebreus no meio do Egito, escravizados, naquele contexto em que você vê nos filmes ou quando você corretamente lê as Escrituras. Então, a pergunta deles é: como nós viemos parar aqui? Então Moisés vai começar a responder isso. E para começar a responder o porquê eles foram parar no Egito, Moisés começa em primeiro lugar mostrando a fome como a protagonista que leva o povo ao Egito. E foi isso que a gente viu. Uma fome que chegou em Canaã e que ficou do capítulo 42, versículo 1, até o capítulo 47, versículo 12, o versículo anterior que nós estudamos na semana passada e que o Jeff pregou aqui. Ou seja, durante todo esse percurso nós vimos a fome em Canaã
e como a fome em Canaã levou o povo de Deus de Canaã ao Egito. De agora em diante, nós vamos ver como essa fome, ela chega no Egito, e esse é o segundo passo, para explicar como fomos parar no Egito. O segundo passo é mostrar como essa fome que mexeu com o povo de Deus, mexe agora também com os egípcios. Nós vimos como José trabalhou com os da terra de Canaã diante da fome, e agora nós vamos ver como os egípcios lidam com a fome. E vamos ver como José lida com os egípcios diante da fome. Nós estamos vendo, por exemplo, que sejam eles povo de Deus, sejam eles egípcios, ambos vão enfrentar a fome, ambos vão enfrentar a calamidade. A pergunta é: como o povo de Deus enfrenta a fome? Como um egípcio enfrenta a fome? Como um crente lida com os seus sofrimentos? Como um egípcio lida com os seus sofrimentos? Como um crente enfrenta uma calamidade? Como um ímpio enfrenta uma calamidade? Nós vimos como um povo enfrenta a calamidade. Esse povo é o povo de Deus, o povo de Canaã. Daqui para frente, nós vamos ver como os egípcios lidam com a fome. Por isso o texto está dividido em 3 partes. Na primeira parte, versículos 13 e 14, nós vamos falar sobre a fome no Egito. Agora a fome também chegou de maneira avassaladora no Egito. Segundo, nós vamos ver a escravidão no Egito, dos versículos 15 a 24. E vamos encerrar com os versículos 25 e 26, dedicados à cegueira no Egito. Então, fome, escravidão e cegueira. Fome, escravidão e cegueira. Comecemos com a fome. Você sabe que existe uma regra hermenêutica importante para ler a Bíblia, não é? São 3 regrinhas importantes. Quais são elas? Vocês são lindos e maravilhosos. Isso foi ensinado exatamente quando estávamos refletindo sobre 41, versículo 56. Seria impossível entendermos essa passagem sem tudo o que a gente viu até agora. Impossível. Por quê? Contexto importa. Se você leu o capítulo 41, 56 comigo, você já lembra que a fome protagoniza algo de proporções terríveis, que vão tomar conta tanto de Canaã como do Egito. Por exemplo, no capítulo 42, versículo 5, nós vemos que entre aqueles que não eram do Egito, mas iam até o Egito para conseguir cereal, semente para plantar e coisas do tipo, estavam também os filhos de Jacó. Versículo 5 diz: entre os que iam, pois, para lá foram também os filhos de Israel, pois havia fome na terra de Canaã. E por que contexto é importante? Porque eles vão para a terra de Canaã, do Egito, os que moram na terra de Canaã e que estão enfrentando a fome em Canaã, vão para o Egito porque descobrem que no Egito tem cereal, tem comida. E o que eles vão fazer no Egito? Vão esperar a caridade de Faraó? Óbvio que não. Eles vão comprar. E eles vão encontrar um vendedor ilustre. É um vendedor ilustre, porque é o vendido vendedor. Aquele que um dia foi vendido. Aquele que um dia foi moeda de troca. Aquele que um dia foi produto. Aquele que um dia representou dividendos para seus irmãos e que foi vendido para os midianitas. E depois
pelos medianitas, vendido ao Egito. Agora está vendendo para aqueles que um dia o venderam. Então o que nós vemos na primeira parte da relação de José com aqueles que estavam enfrentando a fome em Canaã, é a daquele que foi vendido, mas que agora é um vendedor. E o que nós vamos encontrar daqui para frente, nessa segunda parte da história? Aquele que um dia foi escravo e que agora será o escravizador. Se do lado dos cananitas, daqueles que vinham da terra de Canaã, embora fossem povo de Deus, eles têm de encontrar um José vendido, mas que agora é vendedor. Agora os egípcios têm de lidar com um escravo, que um dia foi escravizado por eles, mas que agora vai escravizá-los a Faraó. O que interessa para a gente é como isso vai acontecer. A gente vê que a fome em Canaã é grande, e o que José faz? Vende os cereais que ele havia ordenado que deveriam ser armazenados. Quando nós lemos, por exemplo, o versículo 13, e agora vamos falar da fome no Egito, nós encontramos mais uma vez esse cenário de fome, de calamidade. Não havia alimento em toda a terra, porque a fome era muito grande. Assim o povo do Egito e o povo de Canaã desfaleciam por causa da fome. Então ambos os povos estão desfalecendo com a fome. Ambos os povos enfrentam desemprego, ambos os povos enfrentam a morte, ambos os povos podem morrer de câncer, ambos os povos podem ser perseguidos por um chefe mau caráter, ambos os povos podem ser traídos, ambos os povos podem ser roubados, podem ser injustiçados, ambos os povos podem estar diante das mesmas calamidades, sofrendo as mesmas tempestades da vida. Mas a maneira como estes povos reagem correspondem com a natureza deles. No sermão anterior, nós chamávamos a atenção que os egípcios, eles não são pastores. Eles não cuidam de gado, de rebanho, como os que fazem parte, que são os filhos de Jacó, cuidam na terra de Canaã. É claro que eles têm cavalos, é claro que eles têm gado, é claro que eles têm os seus rebanhos, mas a força desse povo está na agricultura. A força desse povo está na semeadura. Em contraste com o povo de Deus, que é o povo do pastoreio, o povo que pastoreia rebanhos, o povo que cuida de rebanhos. Então, o que acontece nesse exato momento? Ambos estão passando por calamidade e ambos perdem todos os seus haveres. Ambos perdem seu dinheiro. Por causa da fome, perdem tudo. Por causa da fome, perdem o que possuíam. Estão agora sem nenhum tostão no bolso. Não importa se habitam em Canaã, não importa se habitam no Egito, não importa se são egípcios, não importa se são filhos da aliança. Mas o curioso é que, apesar de não terem nenhum tostão no bolso, ainda assim eles precisam se preocupar com a única coisa que eles ainda possuem. E aí você vai dizer assim: o que, Jonas? Gado? Seus corpos? Não, a fome. A fome não é uma coisa que você toca. A fome não é uma coisa que você pega. A fome é o que nós somos. Você é fome. Nós somos a fome. Certo? Alguém já disse, não sei se acertadamente, mas até hoje não deu errado, que o melhor tempero de uma comida é a fome. Quando a gente tem fome, a primeira coisa que a gente perde é a dignidade. Porque a primeira coisa que a gente perde com a fome é o paladar apurado. Não existe mais paladar apurado.
o que existe é desespero. Você é capaz de perder a sua dignidade numa estrada, parando numa casinha de madeira para comprar aqueles ovos roxos, porque você está morrendo de fome. Você assim, como assim esses ovos assim? Quem que vai comer isso? Meus irmãos, tem pessoas que são capazes desse feito quando estão famintas. Porque quando você está com fome, você perde até... Eu tenho amigos que com fome, eles não só ficam mal-humorados, o diabo vira até um anjo. Dá vontade de você ficar mais perto do diabo do que deles. De tão nervosos, aflitos, desesperados. É uma coisa assim, impressionante. Viram Hulk, sabe? Aquela coisa destruidora. Porque a fome mexe com as nossas emoções, mexe com nossa sensibilidade. A fome, a gente pode vender um prato de lentilhas por causa de fome, não é verdade? Pessoas perdem a dignidade, perdem a primogenitura por causa de um prato de comida. Porque a fome não pode ser colocada de lado como algo que a gente despreza. E quando eu me refiro aqui à fome, eu queria que você pensasse não só a fome, quando a gente tem fome de comida, e daqui a pouco alguns já vão dar sinais disso, e vão me provocar a acelerar o mais rápido possível o término desse sermão, pelos seus olhares fulminantes em minha direção. Mas, perceba isso, há também uma fome espiritual. Nós não somos fome de comida, de bebida. Nós somos também fome de coisas espirituais. Nós somos fome de arte. Nós somos fome de beleza. Nós somos fome de estética. Mas também nós somos fome de amor, de relacionamentos duradouros, de carinho, de acolhimento. Nós somos fome de delicadeza. Às vezes a gente precisa de delicadeza. A gente precisa da delicadeza da vida, da beleza da vida nos seus detalhes. A gente não se contenta apenas em ouvir um batidão. A gente quer ouvir uma sinfonia. A gente quer ser atravessado por coisas grandiosas, por coisas que não podem acontecer da noite para o dia, coisas que a gente não constrói em um segundo, mas coisas que a gente precisa construir com uma longa jornada. A gente tem fome dessas coisas, e junto com elas a gente tem fome também de sexo, a gente tem fome de poder, a gente tem fome de dinheiro, a gente tem fome de reputação, a gente tem fome de notoriedade, a gente tem fome de identidade, a gente tem fome de diversas formas e maneiras. Somos devoradores desde o início. Quando Deus, na sua palavra, diz que Deus soprou sobre o homem fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente, a palavra ali é nefesh, nefesh hayah. O homem se tornou garganta faminta que anda, que caminha. Você pensa, mas Jonas, que imagem bizarra. Nefesh é isso aqui, ó. Garganta. Isso aqui é nefesh, ó. Sabe aquela palavrinha que está ali na Bíblia, que diz que o homem passou a ser alma vivente? Não é essa alma que você está pensando, não, porque senão você fica esquisito pensar, né? E o homem passou a ser uma alma, virou-se fantasma, ser espiritual. Às vezes a gente, quando pensa alma nesses termos, a gente perde o significado original daquela passagem. Ali está se referindo a isso aqui, ó. Veja, eu vou dar uma outra palavra para vocês perceberem isso. Existe uma outra palavra que o Antigo Testamento usa para se referir, por exemplo, ao Espírito de Deus. Chama de Ruach Yahvé. Ruach. Sai até o arzinho, né? Era esse o objetivo. Significa vento, sopro. Você não vê, você não enxerga, mas o vento vai causando mudanças, alterações, transformações. Então o que os hebreus faziam? Escolhiam palavras que representavam coisas concretas, para agora conceituar coisas não concretas, coisas que a gente não consegue apreender de maneira direta. Então, por exemplo, eu não consigo apreender de maneira direta o Espírito de Deus que parava sobre a face do abismo.
mas eu consigo apreender o vento, eu consigo entender como o vento opera, e partindo do vento eu começo a pensar, puxa, é verdade, assim é o Espírito de Deus, Ele age na vida da igreja, e vai levando a gente para um lado e para o outro. A gente não vê o Espírito, a gente não enxerga o Espírito, mas a gente prova dos seus benefícios, a gente prova das suas ações, a gente é conduzido por Ele. Assim também essa palavrinha, nefesh, que é garganta. Jonas, o que é garganta? Se eu fizer assim com você, ou fizer essa cena, e mostrar essa imagem para você, duas coisas podem acontecer. Você pode achar que eu estou com dor de barriga, elimina essa, está fora. Certo? Mas a outra pode ser, já é quase meio-dia, estou com fome, né? Está na hora de comer, porque a gente coloca a mão aqui, né? A gente escolheu um órgão da fome, e o órgão da fome está aqui. Tanto é assim que quando a gente come muito, onde a gente põe a mão? Vou precisar fazer um exercício. Todo domingo a gente está falando isso, não adianta nada. Né? Está lá dizendo, o negócio está crescendo. Né? Por quê? Não tem como. Né? É o lugar que a gente reservou, escolheu dizer que a gente sente essa coisa chamada fome. Mas os hebreus não usavam isso aqui. E é curioso, porque a mesma imagem aparece entre os hebreus, mas aparece também entre os egípcios, entre as inscrições egípcias. Tanto egípcios como hebreus representam a fome com as mãos aqui, Então você vai ver naquelas gravuras em piras e etc, eles de joelhos dobrados e com as mãos assim, com sede, com fome. Porque a garganta é o lugar da fome, a garganta é o lugar da sede. Então Deus, quando nos fez, Ele não nos fez com a fome. E o homem passou a ter nefesh, ele não diz isso. E o homem passou a ser. Você é nefesh, você é fome, você é puro desejo. Então a gente vai ter fome de coisas materiais, mas a gente também vai ter fome de coisas espirituais. A pergunta é como nós lidamos com as fomes materiais e espirituais, e como os egípcios, aqueles que não creem em Deus, lidam com a mesma fome, tanto material como espiritual. Observe o texto. É tão claro quando o texto diz que o povo do Egito, o povo de Canaã, desfaleciam por causa da fome. E aí José o que fez? Arrecadou todo o dinheiro que havia na terra do Egito e na terra de Canaã. Por quê? Todo mundo ia comprando comida. Eles eram ricos, iam comprando comida. Só que chega uma hora que a comida... Não, o dinheiro acaba. José tinha muita comida, mas eles não tinham mais com que comprar comida. É como aquele filho pródigo, que vai comendo e pagando. É a herança do pai. Está lá, dissolutamente, gastando tudo. Chega uma hora, não tem mais dinheiro. E agora? O que a gente faz quando os recursos acabam? E agora, quando não tem mais nada? E agora, como é que a gente vai fazer para alimentar? Como é que a gente vai fazer para alimentar a nossa fome? Como é que a gente vai fazer para lidar com a nossa fome e a nossa sede? Quando nos faltam recursos, quando falta algo. Veja o que José diz, o que o texto diz sobre José, algo interessantíssimo. Diz o seguinte, que José arrecadou tudo aquilo ali, mas não para ele. Não é curioso isso? Ele arrecada tudo aquilo para Faraó, ele está respeitando a função dele. Toda a arrecadação daquele dinheiro era para Faraó. Então a gente está diante de dois governos aqui, meus irmãos. O governo dos patriarcas e o governo de Faraó. O governo do Faraó é o governo implacável, porque ele também é fome. A fome também toca todas as áreas, além de tocar as nossas áreas, toca as outras áreas da vida. Assim como nós temos fome, os patriarcas têm fome, Faraó também tem fome. E a fome de Faraó é a fome por dinheiro, fome por riqueza, fome por poder, cada vez mais dinheiro, cada vez mais poder. E José
cumpre a sua função. Vai recolhendo todas aquelas arrecadações para Faraó. Só que chega uma hora que acaba o dinheiro, tanto do Egito como de Canaã. E quando acaba o dinheiro, veja, nós já sabemos o que o povo de Israel faz quando acaba tudo. Foi o que a gente viu até agora. A pergunta que a gente tem que se fazer agora é como os egípcios lidam com a fome. Como eles lidam com a falta. E eu acho que é um bom exercício que a gente vai fazer lendo essa passagem. Porque talvez haja muito mais de egípcio em nossa espiritualidade do que a expectativa gerada pelos filhos da aliança. Talvez a gente se pareça muito mais com os egípcios do que a gente possa imaginar. Observe qual é a atitude deles. Versículo 14 diz que ele arrecada todo o dinheiro, manda para Faraó, mas todos estão sem dinheiro. E aí os egípcios reagem da seguinte forma, vão até José. E aí começam a gritar, queremos comida, queremos comida, queremos comida, queremos... Não é isso? E aí a gente vai ver dois coros. Então veja, a gente viu aqui a fome no Egito, a fome é uma crise, agora eles têm de lidar com isso. E aí eles vão fazer agora, nessa fase em que a gente chamou aqui de a escravidão no Egito, que vai do versículo 15 ao 24, o que nós vamos ver são dois clamores. São dois clamores. Observe, por exemplo, o versículo 15, a parte B. Por que o Senhor nos deixaria morrer em sua presença só porque o dinheiro acabou? Se você correr os olhos para o versículo 19, você vai ver o mesmo clamor. Por que o Senhor nos deixaria perecer em sua presença, tanto a nós como a nossa terra? Ou seja, são dois clamores. E esses clamores, eles vão seguindo uma espécie de padrão. Observe o padrão que vai da liberdade que eles tinham à escravidão. Observe o primeiro clamor. Começa com a crise do versículo 15. Acabou o dinheiro, os egípcios vão até José. E aí o que eles fazem depois da crise? Eles estabelecem um clamor, a parte B do versículo 15. Por que o Senhor nos deixaria morrer em sua presença só porque o dinheiro acabou? E aí o que nós vemos na sequência da crise e do clamor? A solução que José dá para eles. Qual é a solução que José oferece e que eles abraçam? Trocar gado por comida. Ou seja, aquilo que eles consideravam que era o que tinha sobrado. Depois do dinheiro veio o gado. Então o que a gente vai fazer? Vamos doar esses gados em troca de comida. E é isso que José faz. Se vocês não têm dinheiro, tragam seu gado. Em troca do gado, eu lhes darei comida. E é o que acontece. Eles trazem o gado a José. Eles trocam esse gado, que não é só gado, cavalo, tudo que você puder imaginar. Eles não estão preocupados com isso. Estão trazendo tudo para José. E José sustentou eles aquele ano em troca do gado deles. Então eles estão gastando todo o gado, tudo que eles possuem, mas estão tendo o que comer. Então quando você tem dinheiro e você consegue pagar, você não consegue sentir a fome. Porque a fome não é só princípio de prazer. Alguém tinha razão quando disse que o melhor tempero da comida é a fome. Quando a gente tem fome, a comida ela fica saborosa. Mas a mesma fome, quando a gente não tem o que comer, deixa de ser princípio de prazer e torna-se princípio de dor. A gente sente dor. Então o que acontece? Eles estão evitando a dor. Eles não querem enfrentar a dor. Eles não querem passar por dores. Então o que a gente pode fazer? Pode dar os gados? Então vamos dar todos os gados. Eu só não quero sentir essa dor. Eu faço qualquer coisa, mas eu não quero mais sentir essa fome. É preciso dar o gado? Então vai todo o gado. E o gado que eles tinham foi suficiente para eles serem mantidos durante o ano todo. Mas o que acontece? Nós vemos que do versículo 18 em diante, a gente tem um novo ciclo, um novo clamor. E você já sabe que o ciclo começa com a crise, da crise o clamor, e do clamor a grande, a brilhante, a incrível solução para a situação de crise que estão vivendo. Então, primeiro, a crise é a fome. O que a gente tem? A gente tem um clamor para fazer com José, a gente faz, e o que ele oferece para a gente? A comida, desde que a gente ofereça o gado. Ok, a gente tem gado, então vamos dar o gado. Porque o importante é não sentir mais fome. Só que aí acaba o gado. E o que aparece de volta?
aquela fome desgraçada que você está tentando saciar desde que você nasceu, e que antes você tentava saciar num gole de uísque, que não era só um gole, era uma madrugada inteira virando uma garrafa de uísque, tentando no final daquela garrafa encontrar a última esperança que iria alimentar seu coração e saciar a sua sede de vida naquele último gole. E depois que você acaba de acordar no dia seguinte, você descobriu que tudo aquilo durou apenas um instante, um segundo. Imagine que agora acabou o dinheiro e eles voltam a sentir de novo a mesma fome. E então vem a crise do versículo 18 que diz: tendo acabado aquele ano, foram a José e o sustentou. E José, não podemos esconder de meu senhor que o dinheiro acabou e que meu senhor já é dono dos animais. Nada mais nos resta diante de meu senhor a não ser o nosso corpo e a nossa terra. Então a crise está dada. Não temos mais gado, não temos mais dinheiro, mas nós temos ainda fome. Eles conseguem se livrar de tudo, mas não conseguem se livrar da fome. Então eles fazem, depois da crise, o segundo clamor: por que o Senhor nos deixaria perecer em sua presença, tanto a nós como a nossa terra? E aí eles têm uma brilhante, incrível, estupenda, maravilhosa, inteligentíssima saída para o problema da fome. O Senhor pode possuir nossos corpos. A gente está vendendo nosso próprio corpo. Pode tomar nosso corpo. Eu estou vendendo também minha terra. Me dá um pouquinho dessa droga aí. Eu não aguento, não posso passar um minuto sem cheirar esse negócio aí. Eu preciso tomar essa picada hoje. Eu preciso disso agora e quero gastar tudo que eu tenho. Se eu não tenho mais dinheiro, toma meu corpo, leva minha terra, leva tudo que eu tenho, mas não me deixa sentir essa fome de novo, não me deixa sentir de novo essa dor no peito. Se isso vai resolver o problema da minha fome, se isso vai resolver de uma vez por todas o vazio do meu coração, leva tudo, leva meu dinheiro. E o coach leva mesmo. E ainda conta para você histórias que você nunca imaginou que homens algum na vida fariam o que faria. Levam teu dinheiro. Mas não saciam a tua fome. É interessante como José, diante de tudo isso, escutando o discurso: compre a nós e a nossa terra em troca de mantimento, e nós e nossa terra seremos escravos de Faraó. Dê-nos semente para que vivamos e não morramos, e a terra não fique deserta. Observe que ser escravo, vender seu corpo, entregar as suas terras, já não é nada mais importante. O que é mais importante é saciar a fome. Não se tem mais dignidade, não se tem mais absolutamente nada a que dar a sua vida. Quer salvar a sua vida de todos os jeitos. Não adianta mais, o que for preciso fazer, vai ser feito. José está lidando com eles dessa forma. Então, o vendedor que foi vendido vai escravizar aqueles que um dia o escravizaram. Versículo 20 diz: assim José comprou toda a terra do Egito para Faraó, porque os egípcios venderam cada um o seu campo. E por que eles fizeram isso? Porque a fome era extrema sobre eles. E a terra passou a ser de Faraó. Quanto ao povo, ele o escravizou de uma a outra extremidade da terra do Egito. O versículo 22 vai dizer que apenas uma terra não precisou ser comprada, porque já pertencia a Faraó. Não só a terra, mas até mesmo os sacerdotes, porque os sacerdotes já eram servos de Faraó. Os sacerdotes de Faraó já eram escravos de Faraó. Não estamos lidando com levitas aqui.
Estamos lidando com sacerdotes de Faraó. Já eram propriedade de Faraó. Então eles disseram, e esse é o final trágico, melancólico, estúpido dos egípcios: da fome à escravidão e da escravidão à cegueira. Por quê? Olha como termina, versículo 25. Eles disseram a José: o Senhor salvou a nossa vida. Está olhando para aquele que simplesmente os escravizou, vendeu suas terras, vendeu tudo que eles possuíam, comprou tudo que eles possuíam e entregou a Faraó. Está dizendo: você nos salvou. Observe que eles estão olhando para José e não estão antagonizando com José. Pelo contrário, estão felizes porque José realmente conseguiu dar para eles o que eles queriam. Que possamos alcançar favor diante de meu Senhor e seremos escravos de Faraó. E José estabeleceu por lei, olha que genial, até o dia de hoje, que na terra do Egito, 1/5 pertence a Faraó. Só a terra dos sacerdotes não ficou sendo de Faraó. Gente, tem muita gente querendo José em casa, né? José, administra meus bens. Administra tudo, não é isso? Imagina um José na sua casa. Jonas, é isso que eu preciso. Eu não preciso de um José que me venda as coisas e que me escravize. Eu preciso de um José que trabalhe para mim, mas para isso eu tenho que ser o Faraó, né, Jonas? Você tem que ser o Faraó. José trabalha para Faraó. E ele faz a mordomia direitinho. Ele não quer um tostão daquilo que pertence a Faraó. Ele não quer um tostão daquele regime opressor de Faraó. Ele não quer um centavo daquela maneira de governar as pessoas pela qual o Faraó governa. Ele está cumprindo o seu papel. Está cumprindo o seu papel na esfera em que ele deve cumprir, com toda a integridade, tal como ele sempre cumpriu desde pequeno. Não fica com nenhuma daquelas riquezas, porque todas elas pertenciam a Faraó. Mas daqui a gente pode tirar várias lições. A primeira lição importante nessa última fase do texto, que é a fase da cegueira, é a de que eles não conseguem enxergar o quanto a escravidão é ruim. Como eles conseguem vender a si mesmos sua terra, seus bens. Como eles conseguem encontrar na fome algo que vale mais do que sua própria liberdade, sua própria vida. Essa é a mentalidade escrava. A mentalidade escrava é aquela em que não há luta. Não se luta contra José. Não se luta contra Faraó. O egípcio não luta contra Faraó. Não luta contra o sistema de Faraó. Não luta contra as ordens de Faraó. Não faz contra a cultura com Faraó. Os egípcios estão mergulhados no sistema de Faraó. Vivem e se nutrem do sistema de Faraó. Pensam como Faraó. Mas o pior de tudo, não vivem como Faraó. São aqueles que alimentam Faraó. São aqueles que fazem Faraó viver cada vez mais feliz. Mas eles mesmos não nutrem da felicidade que Faraó nutre. Estamos diante de um povo que vive o sistema de Faraó. E está tudo bem. Está tudo bem ser escravo de Faraó. Não se faz oposição. É assim que o ímpio lida com a fome. É assim que o ímpio lida com o seu coração. É assim que o ímpio lida com as paixões da sua alma. As paixões da alma são as nossas fomes espirituais. É aquilo que a gente quer de uma vez por todas saciar na vida. É aquilo que faz com que a gente seja capaz de sacrificar qualquer coisa para termos. E a gente tem uma palavra teológica para isso, que é idolatria.
Nós somos capazes de sacrificar nossos bens, nossa família, nossa terra, até nosso corpo nós sacrificamos por um ídolo. Nós entregamos tudo por um ídolo. Nós entregamos tudo por aquilo que nós olhamos e dizemos: preciso disso para ser feliz. E se for preciso, para ter aquilo que nós julgamos ser mais importante, nos submeter ao sistema do ídolo, vamos nos submeter ao sistema do ídolo. Não vamos fazer contra o sistema, não vamos fazer contra a cultura, vamos contribuir para o sistema, vamos contribuir para o movimento. O pecado escraviza. O pecado nos torna escravos. Mas uma vez que a gente conhece o Evangelho nos liberta justamente dessa dependência sistêmica do pecado. Nenhum crente, depois que é convertido, está livre de pecar. Nenhum crente está livre de agir como um egípcio agiria. Talvez você está aqui nesta manhã dizendo: Jonas, eu sou crente, mas eu às vezes me sinto um egípcio. Eu estou dando tudo para ser feliz e sacrificando tudo. As coisas mais importantes não importam. Eu sacrifico para que eu tenha exatamente saciedade, plenitude, contentamento. Eu me sinto egípcio. A pergunta é: como lidar quando sabemos que não somos egípcios, mas parece que vivemos como se fôssemos egípcios? É interessante como as nossas tentativas de obter alimento espiritual, que em si não são erradas. O movimento de se alimentar espiritualmente não é ruim. Ter fome e sede não é ruim. Ter fome da presença de Deus não é ruim. Mas ter fome de uma feijoada também não é ruim. Ter sede não é ruim. Beber, comer não é ruim. Provar das delícias desse mundo não é ruim. Entretanto, parece que para obter o alimento espiritual, que é uma coisa boa, nós justamente nos enfiamos em situações escravizadoras. E a pergunta vem: mas por que eu estou numa situação de escravidão, se o que está em mim é aquilo que eu sou e não aquilo que eu tenho? Como que eu posso lutar contra o que eu sou? E talvez você esteja aí com suas lutas diárias, com todos os vazios diários do seu coração, lutando, dizendo: Senhor, como eu posso atingir exatamente o ensino da Tua palavra, sem agir como um egípcio agiria? Como eu posso lidar com os meus prazeres, sem que eles sejam corrompidos? Como eu posso provar das delícias desse mundo, como poder, sexo e dinheiro, como coisas gostosas, como coisas prazerosas, como coisas que Deus nos deu a oportunidade de vivenciar, como coisas que são importantes para a vida, mas que de repente nós conseguimos, por causa dessas coisas, nos tornar escravos delas? Como lidar com a nossa codependência dessas coisas? Me parece que só há um caminho. A gente precisa encontrar alimento para a nossa fome e água para a nossa sede. É impressionante como aquela mulher que estava no poço de Sicar é abordada por Jesus. Os discípulos foram comprar comida porque Jesus e eles estavam com fome. Enquanto eles foram comprar comida, Jesus ficou sedento diante de um poço. E ali a ironia de João é uma delícia, não? O Senhor que criou os céus e a terra
Sem Ele, nada do que foi feito se fez. Ele é o Senhor dos céus, da terra, dos mares. Ele é o Senhor dos frutos. Ele é o Senhor de todas as bebidas. Ele é o Senhor de todas as comidas. Ele é o Senhor de todos os sabores deliciosos, de todos os sons gostosos de ouvir, de todas as melodias, contramelodias, de tons e contratons que a gente pode ouvir e que são tão harmoniosos, tão deliciosos. Ele é o Senhor de tudo isso. Ele está diante de um poço, sedento, mas ele não tem a canequinha para tirar a água do poço. Ele transforma a pedra em pão, transforma a água em vinho, faz tudo acontecer. Poderia simplesmente, não é? No estalar de dedos, fazer aquela água subir, não é? Como um canudinho, vir até a boca. Ah, que delícia! Isso, igual um bebedouro. Sabe aqueles bebedouros que a gente tem, que aperta o botão? Não precisa nem apertar o botãozinho. Jesus não precisa de nada disso. Nem inteligência artificial, nem nada. É tudo inteligência divina. Pumba! Aí vem a água ali. Que delícia! Saciei minha sede. Não é? Tudo lindo e maravilhoso. Ele pode, meus irmãos, saciar a sede dele, porque ele tem poder para isso. Minha pergunta sempre foi ali naquele texto: por que o Senhor não fez isso? Nessa hora que a gente tem vontade de ser Deus, né? Ah, se eu fosse Deus, não passava sede. Imagina, nem precisava chegar aquela mulher ali, não nem conversar com ela. Vou seguir meu caminho. Ainda, anjos, procurem um banquete para mim antes dos meninos chegarem. Jesus está com fome? Não, já está tudo tranquilo aqui, está tudo resolvido. Por isso que a gente não pode ser Deus, viu, irmãos? Porque a gente só vai fazer besteira. Então, veja, Jesus pode matar a sua sede. Jesus está com sede. Mas Jesus ali está ensinando que é possível viver em função de algo maior do que nossa fome e nossa sede. Então ele está ali esperando os discípulos chegarem com garrafa d'água, mas o poço está ali. Aí, de repente, meio-dia, sol escaldante, e tenha certeza que naquela região o sol, olha, eu acho que só fica assim, sei lá, o pessoal lá vai, sei lá, Tocantins, aí vai ser um solzinho daquele jeito lá, né? Mas fora isso, é quente. E só vai naquele horário pessoas que têm situações complicadas, né? Ou não é uma meretriz, ou uma pessoa impura, considerada impura. E aquela mulher de vida e conduta equivocada, ela tem, olha que coisa terrível, ela tem o que Jesus não tem. Ela tem canequinha, e Jesus não tem canequinha. Jesus não tem esse seu dinheiro, você tem. Entende o que está aqui em jogo? Não é o que você tem. Não é o que você pode fazer com o que você tem. Tem coisas que o nosso dinheiro nunca vai comprar. Tem coisa que o suor do seu trabalho não vai comprar. Tem coisa que as suas obras não vão comprar. Sua religiosidade não vai comprar. Tem coisas que os seus esforços jamais serão compatíveis. Não serão moeda de troca. E aí Jesus olha para aquela mulher e diz assim, sem nenhuma cerimônia, né? Aborda aquela mulher para tomar água daquela caneca, porque já que a mulher tem a canequinha, resolvido, pelo menos agora não preciso ter sede, vou e tomo essa água. A mulher fica, sabe, terrivelmente assustada com aquilo. Como sendo tu judeu fala comigo que sou mulher samaritana? Você não sabe como funciona o protocolo, não? Desse lado de cá é a direita, do lado de lá é a esquerda, não se conversa aqui. São dois lados. Não se falam, cada um na sua. Você fica do seu lado, eu fico do meu, acabou. Jesus olha para ela e diz o quê? O que Jesus diz para ela? Mulher, se soubesse o que você está falando, quem iria agora pedir água não seria mais eu, era você. E é uma conversa das conversas mais extraordinárias da Bíblia. Né? Eu não sei como pessoas conseguem tirar interpretações tão esdrúxulas dessa passagem, quando você tem uma riqueza sendo jogada assim na nossa cara. Não é? Então imagina, Jesus olha para cá, mas se você soubesse com quem você está falando, quem pediria agora água era você, mulher.
A mulher não está entendendo nada ainda do que Jesus está falando, porque ela olha para Jesus e vê a mão de Jesus vazia, olha para lá, vê o poço de água, assim, bom, quem tem vantagem aqui sou eu, não é você. Como você disse que eu pediria água para você? Não só você me pediria, mas se você me pedisse, eu não só te daria água, mas eu te daria uma fonte a jorrar do seu interior para a vida eterna. Aquela mulher, na mesma hora, entende o comunicado de Jesus, que Jesus estava falando de água, e aqui era água para valer. Ele pediu o que ele realmente precisava, daquela água, mas aquela mulher não conseguiu entender o que Jesus estava pedindo. E então Jesus diz: olha, se você soubesse com quem você está falando, você pediria água. Só que Jesus agora está falando de outra água, não está mais falando daquela água. Mas a mulher, ela continua achando que Jesus está falando daquela água. E aí aquela mulher diz: não dá para beber essa água. Aí Jesus diz assim: se você bebesse da água que eu te daria, você não precisaria nem voltar aqui para beber dessa água, porque você teria uma fonte. Ela: agora eu estou entendendo, o Senhor me dá logo de beber dessa água. Aí Jesus olha para aquela mulher e disse assim: faz o seguinte então, traz o seu marido, né? E que aí a coisa toda está resolvida. Ih, Senhor, é muito complicado. Não dá para trazer ele não. Mas por que não dá para trazer? Veja bem, Jesus, eu sou meio complicada. Eu não sei como eu vim parar aqui nessa situação, mas eu já tive 5 maridos e o que eu tenho agora não é meu. Então, veja, quando aquela mulher se dá conta de que Jesus revela que os maridos que ela tem, que as buscas que ela fez ao longo da vida, elas não são buscas de uma pessoa que está inteiramente buscando sexo, mas que o que ela está buscando não é o sexo, que o que ela está buscando é algo muito maior, as coisas ficam mais claras naquela passagem. Porque quando aquela mulher se espanta pelo fato de Jesus dizer para ela: bem disseste, porque você já teve 5 maridos, o que você tem agora não é seu. O que acontece na sequência? Ela diz: vejo que tu és profeta. Olha, uns dizem que a gente tem que adorar nesse monte, outros dizem que a gente tem que adorar naquele monte. Um é o monte dos judeus, onde o templo ainda estava ali e as pessoas podiam adorar. O outro era o templo dos samaritanos, que os samaritanos tinham tido o seu templo destruído e ninguém podia adorar. Quando eles podiam adorar naquele templo dos judeus, eles não podiam porque os judeus não deixavam entrar, porque eles eram samaritanos e os samaritanos tinham se misturado. Judeus com samaritanos, aquela mistura toda fez com que os samaritanos ficassem separados e não pudessem participar dos eventos culticos do templo. Então eles não podiam cultuar. É que conversa de louco, né? Começa com água, daí vem para essa água espiritual, aí traz o marido, e do marido termina em culto. Termina em culto no final, porque Jesus no fundo sabe que a coisa que mais você e eu buscamos não é dinheiro, sexo ou poder. O que mais você quer numa aventura sexual, o que mais você quer no poder, o que mais você quer em ganhar dinheiro, no final de tudo, é culto. Não é nem dinheiro, não é nem sexo e nem poder. Porque você vai ter dinheiro, você vai ter sexo e você vai ter poder. E você vai continuar com um rombo dentro de você, um vazio enorme dentro de você. Então, o que preenche o nosso vazio? Não pode ser uma água que acaba. Não pode ser um dinheiro que acaba. Não pode ser um gado que acaba. Não pode ser um corpo que acaba. Não podem ser as terras que acabam. Tem de ser o próprio Cristo. A gente tem de ser comprado. A gente tem de ser vendido pelo pecado e comprado pelo Senhor Todo-Poderoso. Nós é que temos de ser comprados e fomos pelo sangue de Jesus. Jesus comprou com seu sangue nossa vida, para que através do seu sangue nós tivéssemos livre acesso a Deus, para que aqueles que um dia foram escravos do pecado, agora fossem livres do pecado. E ser livre do pecado não é não pecar,
Ser livre do pecado é poder lutar contra o pecado. Os egípcios já não lutam mais. Os egípcios já são escravos. Querem ser escravos e não há mais luta. Mas aquele que é povo de Deus pode lutar contra o pecado, pode lutar contra a iniquidade, pode lutar contra os prazeres e as paixões mundanas, pode vencer as paixões mundanas, pode vencer os vícios mundanos, pode vencer todas as calamidades mundanas de nosso coração e de nossa vida. Nós podemos vencer porque somos livres por causa do sangue de Jesus. Jonas, eu fui comprado por um sangue precioso, eu sou livre, eu sei disso. Mas eu peco. E peco como um egípcio. Mas durmo como um hebreu. Culpado como um hebreu. Sabendo que errei, sabendo que falhei, que pequei contra o céu e não sou digno de ser chamado filho. Estou comendo a comida que os porcos estão me servindo. Um crente diante do pecado reage de maneira diferente. Um egípcio se contenta com a escravidão. Um egípcio se alegra com a escravidão e encontra na escravidão salvação. Mas o crente vai encontrar em Jesus Cristo e na liberdade que Jesus lhe oferece, não a vitória de uma vez por todas contra os pecados ordinários da vida, mas a liberdade de uma vez por todas para lutar contra todos esses pecados ordinários. Hoje é ceia, e talvez você esteja hoje aqui olhando para essa mesa faminto, sabendo que a sua fome por todas as coisas que você gostaria de ter na vida, no fundo é fome de Deus. Mas você olha para essa mesa e se percebe indigno dessa mesa. Talvez você esteja aí pensando, eu não vou participar dessa mesa hoje, porque os pecados que cometi e que cometo contra Deus estão me afogando. Esta mesa é para você, pecador. Esta mesa é para você, pecadora. Essa mesa nunca foi destinada a anjos. Essa mesa nunca foi destinada para o Espírito Santo, para Jesus e o Pai cearem. Essa mesa é a mesa que o Pai, o Filho e o Espírito oferecem a pecadores, como eu e você, que não tem mais nenhuma razão para não participar dessa ceia, senão orgulho. É o orgulho que vai te impedir de participar hoje dessa ceia. O orgulho porque você acredita que você com seus braços, você com sua força vai vencer suas paixões. É o orgulho, aquele orgulho que faz você dizer assim, eu vou participar dessa mesa só quando eu estiver limpinho. Você vai para o inferno sujinho, porque você nunca vai conseguir se limpar. Ninguém se limpa, ninguém se lava. Deus nos lava com sangue carmesim, o sangue do seu Filho. Não é com sangue que corre nas suas veias, não é com o suor do seu trabalho, não é com a água que você bebe, mas é com o sangue de Jesus que você é lavado. E é este sangue que te purifica, é este sangue que te cobre da multidão de pecados, dos pecados que você cometeu ontem, dos pecados que talvez você cometeu antes de chegar aqui hoje nessa igreja, e que participando do culto desde o momento do louvor, está aqui numa luta intensa. Senhor, eu não posso participar hoje dessa ceia, eu já saí de casa mal, eu já saí de casa quebrado, eu estou quebrado, não posso participar dessa ceia. Esta mesa é sua e você só não pode participar dessa ceia se você não pertence ao sangue de Jesus. Mas se o sangue de Jesus cobriu seu corpo, seu coração, sua mente, tudo que você tem, seus pecados não são mais poderosos do que o sangue de Jesus. O sangue de Jesus é suficiente para cobrir multidões de pecados, e por isso, se o sangue de Jesus cobriu os seus pecados, absolutamente não há pecado que apareça diante de Deus. Deus não verá os seus pecados hoje, Deus não verá os seus pecados nessa mesa, porque os seus pecados estão escondidos debaixo do sangue carmesim, do sangue de Jesus, aquele que se fez escravo, aquele que se fez servo, aquele que com seu sangue comprou você, não para que você fosse escravo de Faraó, mas para que você vivesse na liberdade como um filho de Deus. Ele te trouxe para o reino do Filho, para o seu reino, para que você provasse dessa liberdade hoje. Jonas, o que me impede hoje de participar dessa ceia? Ser uma andorinha solitária,
achando que pode ser crente sozinho, sem igreja. Você que pode participar da ceia, pode, não porque você não cometeu pecado nenhum, porque é um santinho mesmo, porque eu não acredito em você. Não acredito em mim, vou acreditar em você. A gente participa dessa ceia por causa do sangue precioso de Jesus. É Ele, esse sangue que nos viabiliza aqui. Mas se você não consegue comungar com o povo de Deus, aí sim você tem sim um motivo para não participar dessa ceia. Porque essa ceia não é para você, não é para mim, não é para o Léo, não é para o Jeff, não é para Pedro, não é para Juliana, não é para Hans, não é para Júlio, não é para Fátima, não é para nenhum desses indivíduos. É para a igreja, é para a comunidade. A ceia é para a igreja de Jesus. A gente não toma ceia individualmente, a gente toma ceia em igreja. Por isso eu quero convidar você a curvar sua cabeça e a se autoexaminar antes de participar da ceia do Senhor.